Um habilidoso pegou uma pedra e a bateu com força contra as costelas de um animal. Com o impacto, a pedra se partiu ao meio, e o corte afiado feriu sua mão. Ele passou os dedos delicadamente sobre a superfície cortada da pedra. Esse foi um momento grandioso. O período paleolítico havia começado. Foi através do uso de ferramentas de pedra que o Homo habilis deu início a um salto evolutivo. Cerca de 1,8 milhões de anos atrás, o Homo erectus apareceu. Em comparação com o Homo habilis, o Homo erectus já havia perdido grande parte dos pelos corporais, e a diferença em relação a nós não era tão grande. O Homo erectus também passou a obter alimento através da caça, tornando-se assim uma espécie no topo da cadeia alimentar. Nesse período, o Homo erectus também aprendeu a usar o fogo. A carne cozida era mais fácil de digerir, mais saborosa e eliminava a maioria dos parasitas. Nessa época, alguns grupos de Homo erectus começaram a migrar para fora da África, chegando à Ásia. É importante notar que não somos descendentes diretos desses Homo erectus da Ásia, mas logo entenderemos o motivo. Ao mesmo tempo, um grupo de Homo erectus africano deu origem a outra linhagem conhecida como Homo heidelbergensis. Alguns deles migraram para a Europa, evoluindo mais tarde para os neandertais. Os que permaneceram na África acabaram evoluindo para o Homo sapiens. Assim, entre 300.000 e 200.000 anos atrás, três espécies de humanos coexistiam na Terra: os neandertais, os Homo sapiens e o Homo erectus. Apenas os Homo sapiens são os ancestrais diretos de todos nós. Mas, no início, os Homo sapiens quase foram extintos. Há cerca de 190.000 anos, a Terra entrou em um período glacial. Esse evento teve pouco impacto na Ásia, onde os Homo erectus da ilha de Java e de outras regiões conseguiram sobreviver. Na Europa, os neandertais também resistiram bem ao frio, pois já estavam adaptados a climas frios. Porém, na África, os Homo sapiens quase foram levados à extinção. A severidade do clima transformou a África em um deserto, e a falta de alimentos colocou os Homo sapiens em uma situação crítica. Na costa sul-africana, sobreviventes conseguiram atravessar esse período glacial comendo frutos do mar, mas a população caiu para menos de 10.000 indivíduos. Entre 100.000 e 80.000 anos atrás, esses Homo sapiens sobreviventes começaram a sair da África, espalhando-se pela Ásia, Europa e até América. E o que aconteceu quando os Homo sapiens encontraram os neandertais? Começou então o confronto entre esses dois grandes grupos. Os neandertais possuíam uma constituição física mais robusta e eram bastante inteligentes. Evidências fósseis indicam que seu cérebro era 10% maior do que o dos Homo sapiens, o que poderia sugerir uma vantagem cognitiva. No entanto, apesar de sua força e inteligência, os neandertais foram extintos, enquanto os Homo sapiens prevaleceram. Pesquisas fósseis revelaram um detalhe surpreendente que pode explicar a derrota dos neandertais. Há cerca de 50.000 anos, um grupo de neandertais atacou um poderoso rinoceronte. A densa pelagem dos neandertais pouco protegia contra o ataque, mas, ainda assim, eles eram extremamente destemidos. Em contraste, os Homo sapiens caçavam com mais estratégia, optando por alvos menores e mais fáceis de capturar. Embora fisicamente mais frágeis, os Homo sapiens compensavam com inovação. Com o tempo, desenvolveram ferramentas como o atlato, que permitia lançar lanças a uma distância 2 vezes maior, facilitando a caça sem precisar se aproximar das presas. Essa invenção não só mudou o modo de caça, como também a vida dos Homo sapiens. Ao longo do tempo, eles continuaram aperfeiçoando suas ferramentas, enquanto os neandertais mantinham as mesmas técnicas de fabricação de ferramentas por cerca de 250.000 anos. A organização social também diferia. Em locais arqueológicos de Homo sapiens, encontraram-se sinais de que grupos de cerca de 150 indivíduos viviam juntos, compostos por várias famílias. Em comparação, vestígios de neandertais indicam grupos menores, com cerca de 13 indivíduos. Essa diferença afetava a transmissão de ideias e o aprimoramento de ferramentas. Assim, entre os Homo sapiens uma nova ideia rapidamente se espalhava pela comunidade, enquanto os neandertais, organizados em grupos pequenos, tinham mais dificuldade em difundir inovações. Apesar da força e da inteligência dos neandertais, foram os Homo sapiens que venceram, apoiados pela sua habilidade de cooperação.
Curiosamente, atualmente, os genes humanos possuem cerca de 1% a 4% de DNA neandertal, indicando que, além dos conflitos, também houve intercâmbio e relações entre os dois grupos. Deixe nos comentários se você gostou do vídeo e não se esqueça de se inscrever no canal.